Olá, queridos! Hoje eu vim gravar um vídeo explicando o que é a constelação familiar e respondendo algumas dúvidas que as pessoas me trazem. Não é uma tarefa fácil e tenho certeza que por mais que eu explique aqui, não vou conseguir dar a mínima dimensão do que é, porque é uma vivência, é preciso experimentar, vê-la, assisti-la para a gente entender realmente, mas eu senti a necessidade de trazer isso aqui. Muitas pessoas entram em contato, muitas pessoas querem saber para marcar, para agendar, então eu vim aqui explicar algumas coisas. A primeira delas é: constelação, ele é um trabalho espiritual. Ele é um trabalho de tomada de consciência. É vivencial e é fenomenológico. O que tudo isso quer dizer, né? Nós entendemos que nós temos um campo energético, um campo de memória ao nosso redor que traz informações, dores, silêncios, pausas, dificuldades da nossa família, do nosso sistema, de pessoas que às vezes viveram 10 anos, 10 gerações para trás e que ainda hoje essa marca, essa cicatriz fica nesse campo. E a gente percebe no trabalho que nós, quando nascemos, somos aspirados a vivermos certos padrões, certas dinâmicas, justamente honrando essas pessoas. Então nós percebemos, Bert Hellinger, que é o pai deste trabalho, ele percebeu, depois de muito estudo, de que sim, muito do que a gente vivencia hoje faz parte da nossa vida e da nossa biografia, mas muito do que a gente reproduz inconscientemente não vem dessa biografia, vem justamente da nossa ancestralidade. Nós herdamos não apenas o material genético, mas nós herdamos, além das habilidades, além de alguns traços de personalidade, nós herdamos muitas questões que ficaram ali mal resolvidas do nosso sistema e que a vida traz várias vezes tentando curar, tentando que nós sejamos esse instrumento de cura. Então surgem conflitos, dores, doenças e muitas outras coisas. Então, como acessar esse campo se nós não conhecemos os fatos, né? Essa é a grande questão, a grande pergunta que a ciência realmente não consegue explicar. Não é um trabalho científico, embora várias áreas da ciência tentam, né, como a epigenética, tenta estudar esse fenômeno, como é possível que, ao unir um grupo de pessoas abertas para capturar esse campo, elas consigam trazer à tona essas dinâmicas. Então a constelação é essa vivência onde eu posso agora entender de onde vem, o que está por trás do meu conflito, por trás da minha doença e o que eu posso fazer para de alguma forma me desvincular disso de forma respeitosa e amorosa, para que eu possa agora passar a honrar esses ancestrais de uma outra forma, demonstrando o meu amor não através de tanta dor para mim, tanto peso, mas de uma forma que me impulsione para a vida. Muitas pessoas perguntam, bom, existe individual e em grupo, qual a diferença? Individual, nós consteladores acessamos esse campo e através de bonecos, totens ou o que quer que seja que o constelador use, nós vamos mostrando também essas dinâmicas com a ajuda do cliente, né? Através dessas sensações, dessa conexão com esse campo morfogenético. E o que é melhor, né? As pessoas perguntam. Bem, eu sempre recomendo para a pessoa que já estiver num nível de abertura para esse trabalho bom, que ela faça em grupo. É uma experiência muito profunda, por vezes impactante,
mas que traz talvez camadas mais profundas ou mais pontos de vistas do mesmo assunto de uma forma muito vibrante. Isso quer dizer que o trabalho individual não funcione de maneira nenhuma. Ele também consegue níveis de profundidade muito grandes, mas é diferente, porque ali nós não temos uma pessoa falando e manifestando. Quando a gente vê isso no campo, parece que isso que acontece atravessa a nossa barreira do ceticismo, porque a gente diz, como é possível essa pessoa estar sentindo isso? Ela nem conhece a minha família. Então, talvez tenha esse fator que ajude na compreensão. Mas sim, o trabalho individual, para aqueles que se sentem mais confortáveis dessa forma, ele consegue trazer muitas mudanças, muitas curas, né? Porque a pessoa está aberta no nível que ela consegue e ela vai receber aquilo que nesse momento é possível, que nesse momento é o certo para ela. E a gente sempre acredita que aquilo que é o certo para a gente chega através do constelador certo, através da dinâmica certa, aquilo que eu preciso e consigo ver nesse momento. Aquilo para o qual eu tenho a consciência aberta nesse momento. E aí as pessoas perguntam, mas e o presencial e o online? Olha, eu posso dizer que eu era uma pessoa muito reticente com o online. E esse foi um grande presente dessa pandemia, porque eu me emociono de lembrar as vivências online, como elas conseguem capturar o campo da mesma forma, como aquilo se manifesta de um jeito tão impactante. Então, para mim, o online e o presencial, ambos acessam as mesmas questões. A diferença é que no presencial, por você estar vendo o corpo das pessoas e os gestos e tudo mais, é muito mais silencioso, a pessoa não precisa falar para manifestar. E no online, no grupo, por exemplo, muitas vezes eu preciso perguntar um pouco mais para entender o que a pessoa está sentindo. Então essa é uma diferença básica. Tem pessoas que preferem o presencial, tem pessoas que preferem o online, mas ambos são experiências muito sagradas, né? O que mais que as pessoas perguntam? E como funciona depois? O que eu tenho que fazer depois? Bem, esse trabalho, ele vai te trazer uma nova imagem sobre algo que na alma você reconhece, mas na sua consciência, no seu ego, na sua personalidade, você não sabia. Então, para alguns, isso imediatamente transforma o olhar, expande. E aí, evidentemente, a pessoa leva isso para a vida e através das suas atitudes começa a fazer tudo diferente, se posiciona de uma forma diferente diante da questão. Para outros, esse choque inicial ou isso que é visto, que talvez nem seja um choque, talvez seja apenas lembrar algo que a pessoa já sabia, mas nem tinha se tocado, né? Ou tinha esquecido. Muitas vezes é um processo que se inicia ali e a pessoa precisa realmente de um tempo para assimilar. E isso vai de uma forma mais vagarosa se integrando nessa pessoa. Agora, este não é um trabalho para todos. Não adianta constelar aqueles que estão fechados, aqueles que não acreditam, aqueles que vêm, vou ver o que é isso aí, porque me disseram, estão me obrigando a fazer. Isso não adianta, não é racional. Se eu venho com a minha razão e coloco ela no meio do caminho do trabalho, eu não consigo. É um trabalho do sentir e, como eu disse, espiritual. Não é religioso, não está atrelado a nenhuma religião, mas é espiritual. A gente vai trabalhar a alma. Então, pessoas fechadas, não adianta. E Bert sempre disse que não dá para trabalhar com vítimas. E o que são as vítimas? São aquelas pessoas que olham a vida e o mundo através de culpar todos os outros.
que nunca consegue olhar para dentro. Sem olhar para dentro, sem a gente estar disposto, o mínimo que seja, para talvez enxergar a nossa parcela de responsabilidade em questões que nos acontecem, não há como fazer esse trabalho. Então, eu deixo aqui essas perguntas respondidas, não quero que esse vídeo fique mais longo do que já está. Agradeço a todos que estão assistindo e se tiverem mais dúvidas, escrevam aqui. Aí eu faço um segundo vídeo explicando se vocês ainda tiverem algumas questões a respeito do que é a constelação familiar, dos tipos de atendimento, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.